Olá! E vamos iniciar nossa aula número 3 dessa série de encontros de pintura digital. No vídeo de hoje, com o esboço feito e a revisão, nós vamos agora aplicar as tonalidades de cinza. Qual é o intuito desse exercício? A tonalidade de cinza vai nos ajudar a pesquisar acerca dos valores tonais, ou seja, nós vamos trabalhar a parte mais escura, a parte mais clara, os meio-tons. É muito mais simples você trabalhar dessa forma do que você fazer por aplicação de pintura literal, né? Isso é uma possibilidade que a pintura ela promove para você. Obviamente você pode conseguir isso a partir da pintura propriamente dita, com os pigmentos de cor, mas através das tonalidades de cinza, em termos pedagógicos, é mais fácil de você trabalhar e de você poder enxergar as relações de contraste. Então, a gente vai fazendo isso e vamos já utilizando os pincéis mais texturizados. Nesse caso, você vai fazer uma pesquisa no seu software de preferência. A gente utiliza aqui o Krita. Nesse aspecto, o Krita é um software muito poderoso em relação aos seus pincéis. Tem pincéis muito interessantes, mas você vai pesquisar qual é o teu software preferido em relação a pincéis e tudo mais, ou criar, né, o seu pack de pincéis, e aí você vai utilizando e trabalhando. Minha sugestão é que você vá fazendo a tonalidade de tons de cinza baseada na fotografia de referência. Isso vai deixar as coisas muito mais simples. Uma sugestão que a gente não está fazendo aqui, mas que pode ser interessante para você, é utilizar a referência fotográfica em tons de cinza também, com o brilho e contraste editado. É uma maneira de facilitar o seu entendimento sobre brilho e contraste com as tonalidades de cinza. Naturalmente, depois você pode ir acertando nas cores, mas esse daqui é uma boa forma de você já fazer algumas revisões, você já pensar qual é o cinza mais escuro que você vai utilizar, o cinza mais claro, onde é que vai estar as luzes e tudo mais. A minha sugestão é que vocês façam isso numa layer ou numa camada à parte, no modo Multiply, para que você não perca o seu esboço. Você faz uma primeira pintura, né? E depois você pode achatar aí as camadas e aí fazendo como se fosse uma pintura tradicional. Tem artistas que gostam de fazer várias camadas. Eu, particularmente, eu não gosto. Acho que quanto menos camada, melhor. Vai me dar uma experiência mais próximo da pintura em tela, por exemplo. Então, eu utilizo realmente poucos layers. Essa que é a verdade. Você pode ver aí que eu tenho 2 layers, efetivamente. Um do esboço, o esboço revisional que eu fiz, né? E o outro que era o esboço embaixo e que eu estou utilizando para fazer a pintura. Tá? Esse exercício ele é muito interessante. Tem muita gente que não gosta, né? Tem gente que gosta de já fazer a pintura direto. A minha sugestão é que você vá experimentando, você vá vendo qual que é que você gosta mais, né? De repente chegar no meio termo. Mas, volto a dizer, eu acho que às vezes vale a pena você fazer alguns processos na questão de aprendizado, como é, por exemplo, o meu caso. Quando eu fazia, né, pintura inicialmente, eu gostava de utilizar uma técnica impressionista, ou seja, misturar as cores na tela mesmo, ir misturando. Então, de repente, ao invés de fazer um verde, eu ficava utilizando azuis e amarelos para naturalmente o verde surgir naquela mistura. E tinha um determinado resultado. Depois que eu comecei a fazer pintura a gouache, né, depois de um curso que eu fiz na Quanta Academia de Artes com o professor Davi Kalil, ele mostrou para nós, por exemplo, a relação de tons de cinza,
relação de cores quentes, cores frias, cores terciárias. Então, a minha percepção de pintura, ela alterou. Depois que eu comecei a fazer a transição para a pintura digital e comecei a ver muita gente pintando com tonalidades de cinza, fui lá fazer o meu teste. Então, hoje, eu gosto mais desse sistema. Mas porque eu me coloquei a testar, né? Eu acho que funciona melhor. Funciona essa questão de realmente você enxergar o brilho e contraste e depois você fazer a aplicação de cores. Eu acredito que funcione. Outro artista que faz isso é o Alex Ross. Ele faz primeiro todo o desenho, depois ele joga as tonalidades de cinza e aplica cores. Pelo menos isso em vídeos que ele apresenta, né? Ele tem essa técnica. Essa técnica, por exemplo, já é mais complicada para aquarelas. Os aquarelistas já utilizam geralmente as cores direto e aí o trabalho ele vai adquirindo a sua forma e tudo mais. Então vai depender muito do estilo que você quer, tá? Como a gente está buscando aqui uma pintura um pouco mais sólida, eu acho que se aplica bem. Veja, pessoal, também que esse daqui é um exercício bastante rápido, né? Inclusive, eu vou fazer um último vídeo do qual eu mostro revisões para vocês irem vendo o avanço de pintura quando você pinta com mais calma, né? Às vezes, para os vídeos, a gente precisa otimizar, fazer um vídeo mais rápido, né? Então, a gente acaba pintando, fazendo um estudo rápido, um quick sketch, eu diria assim, né? Mas você, com mais calma, com mais dentro do seu tempo que você tem na sua casa, você pode ir pintando, revisando e vendo qual é a melhor forma de apresentar o seu trabalho. Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui no final do estudo, né, em tons de cinza, tá? Agora a gente só vai mesmo aplicar um pouco mais de brilho em algumas áreas. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, porque ajuda demais o nosso desenvolvimento, o nosso vídeo como um todo. E se você gostou do canal, se você acha que ele ajuda você na sua formação enquanto artista, eu peço que você se inscreva, pois toda semana nós temos diversos vídeos, diversos assuntos voltados para a sua formação enquanto desenhista, ilustrador, designer. Olha só, pessoal, esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui, é importante lembrar que depois a gente vai aplicar uma camada de cor. Tá? Se fosse feito na esfera analógica, a minha sugestão é que você pesquise acerca dos materiais que você vai utilizar, porque, por exemplo, no caso de um trabalho como esse, você vai precisar de cores que tenham transparência. Então, por exemplo, o guache com a água diluída, né, ele vai ter uma transparência que essa tonalidade de cinza, ela se aplica. Mas talvez uma pintura a óleo, aí você já vai ter um problema, né? Ou de repente uma pintura com pastel seco. Então, é muito importante que você veja qual tinta você vai utilizar, né? E se ela oferece transparência sem prejudicar as tonalidades de preto. Tá? O que eu sei que consegue: guache, nanquim e aquarela, acrílica, ou seja, todas as tintas diluídas em água, a gente consegue uma transparência. Como é que eu posso obter essa tonalidade de cinza? Eu posso fazer guache com guache, eu posso fazer acrílica com acrílica e eu posso utilizar o coringa, né, que é o nanquim. O nanquim, ele funciona para qualquer uma dessas técnicas. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final aqui. Como vocês podem ver, essa imagem ela não está batendo tanto com a referência fotográfica, então no nosso próximo vídeo a gente já vai começar a fazer uma revisão, aplicar cores, mas provavelmente ao longo das revisões eu devo mudar até mesmo de referência, porque o rosto ele está muito diferente da foto. Tudo bem que a gente utilizou como uma referência, né?
mas existem alguns pontos aí que estão me incomodando e provavelmente eu devo mudar para uma referência que vai estar mais próxima do desenho que eu fiz. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês possam me acompanhar nessa jornada, que eu possa apresentar para vocês os resultados dessa referência e não cópia, o que é muito importante. É uma referência que a gente está fazendo do Morgan Freeman e eu espero que vocês possam fazer os seus estudos aí do outro lado da tela. Tá certo, pessoal? Então, desde já, o meu muito obrigado.